nestes 4 avivamentos, fomos colhendo algumas coisas que alguns já sabiam, mas muitos não sabiam. E que é do conhecimento de algumas pessoas que, graças a Deus, ainda estão vivas, que participaram em algum momento na história um pouco recente da igreja, e são essas pessoas que nós, pela graça de Deus, temos a oportunidade de ainda ouvir na primeira pessoa o que eles fizeram, viveram, sentiram pela nossa igreja. É como lá no deserto, quando o Senhor instituiu o maná, que cada um devia colher para ele. Então a história que estamos a contar é para você colher para si. Pode acontecer que haja um hecatombe, desapareçamos todos, você será detentor dessa história. E hoje temos o prazer de ter conosco alguém que já serviu a igreja em várias vertentes. Ele é conhecido por muitos como professor da escola bíblica, porque ele é professor da escola bíblica. Alguns de nós passaram pelas mãos deles. Ele também já foi presidente do executivo da Assembleia de Deus, mas também já foi conselheiro dos evangelistas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na província de Maputo. Amados e amadas, eu estou a falar do pastor Antônio Jalino Halari, que eu quero convidá-lo para estar conosco aqui, por favor. Uma salva de palmas. Mais forte, um pouco mais forte. Certo. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Faz favor. Dá para ver que é professor, né? Como está vestido, e com papéis e tal. O professor sempre anda documentado. E ele... Por favor, amado pastor. Eu não sei se pode testar o microfone, se fala o microfone. 1, 2. Isso. Pronto. Pastor Jalino, bem-vindo a caminho do centenário. Obrigado. O pastor Jalino é uma das pessoas que está atento a tudo que se passa nestes programas e especialmente neste programa. Ele sugeriu que os cultos não fossem mais à noite, porque eles que vivem longe, eles mais crescidos, não conseguem vir ao culto da noite. Mas esse momento é muito importante. Foram palavras dele. E hoje ele não há de ouvir, há de falar. Pastor Jalino, Certo. se pudesse falar de si, uma autobiografia, quem é pastor Antônio Jalino Halari? Sim. Eu, Antônio Jalino Halari, sou filho do Carlos Jalino Halari, da Rosalina Maria das Vitórias Antônio Inhaca. Nos anos 1980, pude emigrar para aqui, para a cidade, à procura dos conhecimentos. E aqui na cidade eu encontrei Jesus. Ele transformou, nunca me esqueço, porque era uma zione. Eu tinha um pula-pula. Quando eu vi o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do amor, eu não resisti, aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Desde aquele dia nunca mais voltei para o Zione, nem sequer para o curandeiro. Então, permitam-me, amados, que eu diga, estamos aqui diante do Esmazione. É verdade, é verdade, é verdade. Que foi transformado por Jesus. Certo. Pastor Jalino, eu sei que o pastor trabalhou na superintendência como presidente da convenção do executivo. Certo. Eu queria que desse um pequeno relato, como é que foi até chegar lá, por favor. A história é longa. Primeiro eu gostaria de sublinhar o seguinte. Graças à escola bíblica, porque não podemos falar da escola bíblica sem falar da superintendência, o que me fez compreender melhor a convenção da igreja, a Assembleia de Deus, foi em 1985, quando
a convenção da Igreja Assembleia de Deus abraçou um projeto chamado Escola Bíblica. E nesse projeto nos convidaram para lá. Esses superintendentes, nossos avós, eu abracei, comecei a compreender e a ler alguma coisa. Li o Estatuto da Igreja Assembleia de Deus em 1985, repetidamente, eu li. Então comecei a ver o que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o que é a superintendência, vi o que é uma igreja local e, graças a Deus, tive um convite, provavelmente em 95, 97, se não falho, para pertencer à superintendência provincial de Maputo. É ali na superintendência, foi a primeira superintendência provincial de Maputo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde fiz parte. E o superintendente era o pastor Judas Manganha, era o Manganha, Jonas Manganha. Não me esqueço desse homem, foi bastante importante para nós. E depois fiz mais um mandato com o pastor Sidomo, onde também o nosso pastor Custódios fez parte. Então, assim comecei a minha história na superintendência da Convenção Nacional da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E quando chega a ser presidente do Executivo? Chego a ser presidente do Executivo, como sempre, para sermos membros do Executivo, somos indicados pelo Ministério e depois, primeiro fui secretário-geral adjunto. Trabalhei ao lado do pastor Monjane. Graças a Deus, foram 5 anos abençoados. E depois, no mandato seguinte, me convidaram também para concorrer. E graças a Deus, naquelas eleições, longe de esperar, então, eu fiquei o presidente do Executivo. Tendo chegado à presidência do Executivo, quais foram os principais desafios que eram como pessoa até para a igreja? Quando falamos da convenção, quando estamos fora há um pensamento, mas quando estamos dentro o pensamento muda. O primeiro pensamento que esteve já dentro, já a viver, é perceber que a própria igreja, às vezes podemos dizer, não percebe o que é a convenção. É difícil falar isto, mas vivido na carne, às vezes a própria Igreja Evangélica Assembleia de Deus não percebe o que está na letra, o que está no estatuto, o que é isto de convenção. Então, foi um exercício grande, com vários colegas, com vários presidentes do ministério, foi bom. Primeiro aspecto que eu vou falar é difícil, é ver o aspecto administrativo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Pastor Balango, nós pertencemos a um momento de revolução, de passagem de pasta, dos mais velhos para os mais novos. Eu estava olhando para o pastor Bata, e o pastor aqui, hoje não tem pasta, pastor Bata. Eu vou trazer esta figura que nós encontramos quando chegamos na convenção e tínhamos que ajudar a mudar. Onde é que está a sua pasta, pastor Bata? Eu não me esqueço disso. E como é a minha área de trabalho na igreja, na escola, da administração, ele contou uma história que nós, os pastores, quando chegava o primeiro domingo em igreja, onde estávamos, chegávamos ao tesoureiro e abríamos a pasta. E o tesoureiro metia tudo quanto era possível aqui. E depois ia para casa. É de onde a gente está a vir. Então, chegava outro domingo, ia a outra igreja, mesma coisa, servia a ceia e por fim. Com isto nós queremos dizer o seguinte, estamos numa igreja sem administração e a convenção, desde a província até a nação, ajudou a desenvolver a administração. Começaria a falar assim. Não é fácil. Começaram a dizer, pastor Bata, agora foi o pastor que causou, fica até o fim do mês e vai receber aquilo que nós indicarmos conforme as nossas capacidades. Foi o primeiro trabalho com os colegas. E foi difícil? Não vou falar.
Não vou falar se é difícil ou não. Não sei se a mamãe Bata, a partir desse dia, como é que se sentiu. Mas dou graças a Deus, porque já há igrejas que estavam estruturadas desta maneira. Não podemos falar mal de todas. Ou há ministérios que estavam estruturados. Usamos o code-passe destes ministérios para poder desenvolver, desde a província de Maputo, o pastor Custódio sabe bem, e começamos a dizer, não, o pastor tem que entregar ali na secretaria e vão lhe dar aquilo que a igreja produz. Porque virá o tempo da sequidão e vai morrer de fome. Então, mas nós vamos estipular um subsídio permanente de janeiro a fevereiro, de janeiro a outro janeiro. E não sei quantos bateram palmas, mas graças a Deus começou a funcionar. Foi a parte mais difícil. Mas podemos ver que conseguiram também ultrapassar. O pastor também falou de que entra na convenção através do contato que teve com a escola bíblica, certo. Portanto, foi do primeiro grupo de alunos da escola bíblica. Certo. Lembra-se nessa altura quais eram os seus colegas? Lembro. Aqui não tenho muitos, mas lembro. O pastor Tiago, há muitos pastores que foram colegas meus naquele dia. Já muita memória já está, mas foi o primeiro convívio. Eu comecei a perceber que, afinal, essa coisa de Chavana e tal, nós podemos sentar todos na mesma carteira. Porque havia pessoas de Chavana, da Baixa, das Motas, porque tinham encerrado a escola das Motas, então todos viemos sentar na mesma carteira, de igual para igual. Foi uma grande honra para mim. Foi um sinal, um dos primeiros sinais de união, né? Foi, para mim, eu não me esqueço disso. Nunca me esquecerei. Um orar em dialeto, orar em português, vimos que todos temos o mesmo poder. Foi fantástico. Essa é a natureza da Assembleia de Deus, que quebra toda a barreira etnolinguística. Foi fantástico. Sim, senhor. Muito obrigado, amada igreja. Pastor Jalino. Sim. Houve também um tempo que o pastor foi o conselheiro dos evangelistas. Oh, yeah. Quer falar um pouco sobre isso? Gostaria de falar também. Por favor. A nossa história, eu vou falar, eu sou da Assembleia há 50 anos, não tenho muita coisa a falar antes, mas aquilo que nós assistimos sobre os evangelistas, o evangelista não podia comungar o mesmo púlpito com o pastor. O púlpito era do pastor. Tempos bons, né? Foi muito bom. Aí mesmo era declarado, este púlpito é meu, pastor. Então, com o nosso conselheiro, que está em memória, o pastor Machael, penso que estou a dizer bem, era junto dele, e agradeço a oportunidade que me deu. Em todas as reuniões que nós tínhamos, estávamos reunidos na convenção de Maputo, ele me deu essa oportunidade para dar uma palavra. Então, tive uma grande oportunidade, não me esqueço. Então, para mim, era trazer a mensagem aos pastores que o evangelista também tem a oportunidade de proclamar o reino de Deus. Portanto, o púlpito não é somente do pastor. Não é do pastor. Aleluia. Então, trouxemos a nova dinâmica dos evangelistas também para pregar a palavra de Deus juntamente com os nossos pastores. Foi uma grande revolução. E qual é que era, ou acha que é, tem história de 50 anos da Assembleia de Deus. Certo. Qual é o desafio que nós temos para os evangelistas hoje? Porque temos evangelistas, mas temos evangelista citado como ministério, né, nas epístolas de Paulo. Mas temos evangelistas que nós consagramos. Sim. Qual é o desafio que nós temos aqui, pastor Jalino? Eu penso, não sou evangelista, eu penso mesmo para pastores. Há pastores que têm que trabalhar pelo ministério, pelo chamado de Deus. E há evangelistas também que têm que chamar para trabalhar pelo chamado de Deus. O chamado de Deus consiste em proclamar o reino, proclamar. Ele
tem as ferramentas necessárias para desenvolver este ministério. É este sentido que eu penso que é necessário que tanto os pastores, tanto os evangelistas, devemos desenvolver o nosso ministério com o chamado de Deus, com a unção, com a capacitação de Deus, com a química de Deus, como costumo dizer. É esse sentido. Bom, pastor, podemos falar um pouco sobre a escola bíblica. Certo. Qual é o papel da escola bíblica no desenvolvimento da igreja até hoje? Certo. Para mim, conforme estamos a participar, a escola visa a nos capacitar, nós os chamados, a melhorarmos o nosso desempenho na igreja. Eu resumo. A escola, para aquele que tem chamado de Deus, tem ferramentas que Deus tem dado, visa a melhorar a sua maneira de prestar o serviço à igreja. Pastor, pegando o seu exemplo anterior e também esta explanação, tirando a questão administrativa, que não estava boa lá no passado, e se calhar está melhor agora, mas se calhar antes, que não tínhamos escola, tínhamos má administração, mas temos melhores crentes. Sim. Hoje temos excelente administração e não muito bons crentes. Não muitos crentes. O que é que pode estar a acontecer? Estás-me a espetar uma faca. Todo o trabalho de Deus depende da nossa visitação do Espírito Santo. O pastor Batista sabe. Aqueles velhos de Mande que iam à praia à busca do Espírito Santo. Aqueles velhos manganes que iam à praia à busca do Espírito Santo. O desenvolvimento do trabalho, esta administração que está a pecar hoje, é a falta do guia do Espírito Santo, da dependência do Espírito Santo. Que é Ele, é Ele que concede os dons, os ministérios para o desenvolvimento da igreja. Ponto final. O grande pecado não é um problema da administração, é a falta de deixar o Espírito Santo assenhorar as nossas vidas. É isso que os nossos pais, os patriarcas da Assembleia de Deus, que eu curto continência para com eles, eles sempre dependiam do Espírito Santo. Quando elas estiveram conosco, não há guerra, não há luta, há uma harmonia. Os pontos mais difíceis que nós tivemos na Assembleia de Deus com esses homens grandes foi a não nos deixar no Espírito. Essa foi a grande falha, irmão. E é a falha que pode continuar hoje, de nós não nos deixar na mão do Espírito. Pastor, identificado que está o problema, que diretrizes, o que é que pode ser feito? A igreja, como dizia o pastor Massango, quem dirige a igreja, quem toma decisões, estão aqui. Os pastores estão aqui. A igreja toda, física e virtualmente, está aqui. Certo. O que é que, não vou falar da igreja, o que é que nós devemos fazer? Os pais já começaram a falar. O que nós precisamos, eu também preciso, eu aprendi deles, é esse Espírito Santo que estou a falar. Não tenho mais nada a dizer. Nem o estudo, nem nenhuma faculdade. Se nós temos a faculdade sem o Espírito. Perdão. Só o Espírito Santo, Ele vai nos humilhar, vai dar oportunidade aos outros ministérios. O grande problema é que às vezes nós não cedermos, não conseguirmos compartilhar o ministério. Cada um que tem o seu ministério, há uma hora que vai dar. Cedemos uns outros. É isso que os velhos faziam. É isso que os nossos pais faziam. Momentos difíceis davam a oportunidade do Espírito Santo. Estamos a caminho dos 100 anos, pastor. Certo. E a igreja já não é mais criança. Não é. Passou por várias vicissitudes. Certo. Nesse centenário, o que é que o pastor tem a dizer como uma recomendação? A tua bagagem, pastor, espiritual, tempo de convívio na igreja, já também lhe atribui o estatuto de conselheiro. Sim. O que é que pode dizer que a igreja tem que fazer?
Para mim, o que a igreja hoje deve fazer é este guia do Espírito Santo com humildade. Ponto final. Humildade. Darmos chance ao outro. Não. Eu queria dizer, quando dou aulas de administração, eu disse, eu tenho um órgão que aqui não pode falar. Eu tenho um órgão em mim. Um órgão em mim que aqui não pode falar. Mas se eu pedir licença ir para ali, vai falar e voltar aqui, vocês não vão saber o que falou. Pastor quer aprofundar um pouco isso, por favor. Quero que eu aprofunde. Por favor. Este órgão aqui. Este órgão aqui não pode falar. Na igreja há muitos órgãos como este aqui. O grande problema é que às vezes as pessoas falam num lugar errado. É conselheiro. Na igreja, na convenção, às vezes as pessoas falam num lugar errado, irmão. Que é preciso aprender a calar. É melhor calar, eu costumo dizer, é melhor calar do que falar, porque o lugar que tu estás a falar é errado. Mesmo tendo razão, mas é melhor calar. Por causa do momento. Por causa do momento. É esta dificuldade que nós temos. Se a Assembleia de Deus, graças a Deus, está caminhando aos 100 anos, talvez alguns que têm que calar para dar oportunidade para os outros falarem, para poder se desenvolver o trabalho eficazmente. Cada vez mais certo que temos pessoas certas para falarem de nós, principalmente porque estamos a prever o futuro, porque o passado já aconteceu, mas vamos para frente. Amada igreja, é esse recado. A igreja deve, nesta altura, voltar a se submeter no poder do Espírito Santo. Pastor, só engraçado. Mas é sério isto que estou a falar. Algumas vezes que a pessoa fala no lugar errado. Se está a falar no lugar errado, às vezes destrói o corpo. Às vezes fala com uma energia que não é dele. Eu tinha uma maestra que ele teve que beber um pouquinho para poder dirigir o coral. E eu chego a perto dele, cheirava um pouco de álcool. O que é que se passa? Não, estive a tirar vergonha. Nós já tiramos vergonha graças a Atos 1:8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, irmão. Sim, senhor. Pastor Jalino, nós vamos terminar nossa conversa. Certo. Porque é curtinho. Mas estamos felizes. Certo. O que é que o senhor pode dizer para nós aqui? Nós somos a igreja de hoje, jovens, muitos de nós aqui abaixo de 40 anos. E que, infelizmente, os senhores vão partir nos deixar aqui. Sim. E nós queremos... Tem medo de partir? Continua a carreira, nós vamos. Mas a igreja deve continuar. Certo. Nessas mãos de pessoas sem Espírito Santo, sem um compromisso com Deus. Certo. O que é que devemos fazer? Uma recomendação para os jovens de hoje. Nós estamos a viver, Pastor Balango, num tempo que é preciso aumentar. Nós também, os nossos avós aumentavam. Agora, eu costumo dizer o seguinte, se eu estivesse a dar aulas, faça conforme Deus te deu graça. Se você aumentar, vai vomitar. O grande problema que está... Nós vivemos numa sociedade que aumenta. Mesmo os casais aumentam. Não vou falar muito isso, porque estamos num lugar público. Falta-se. Mas se você ser dirigido pelo Espírito Santo, vai dar a dose necessária, a medida certa, pela qual o Criador o fez. Sim, senhor. É isso, meu pastor.
A igreja precisa dessas doses certas. E essas doses são frutos dos dons, dos ministérios que ele concedeu à igreja. Sim, senhor. É isso só. Você trabalhar na base do dom, na base do ministério que Deus te deu, vai dar a dose certa. E todos vão levantar glória a Deus. Aleluia, aleluia. E não vai lutar com ninguém, Balanco. Você fez a sua parte, eu vou fazer a minha parte. Bom, já terminamos nossa conversa. Só que recebi um pedido aqui. Pastor Paulo Balanco. Sim. Há irmãos que querem conhecer a rainha do pastor Jalino, que é a corista do centenário. A mãe, faz favor, mãe Maria Inês Halar. Pedimos que coloque-se em pé para o povo te conhecer. Está a ver? Até esposa do pastor Jalino está no coral. Já vamos falar. Irmãs, esposa do pastor Jalino está ali no coral. Não, há coisas que não dava para fazer, mas por causa da esposa tem que cantar, faz favor. Bom, pastor, muito obrigado. Certo. Pelo seu tempo. Sim. Já terminamos. Quase queria falar alguma coisa, me conta na sua mão, pastor. Não, o meu nome já disse Antônio Jalino Halar. O que eu quero dizer é coisa que me marcou na minha história, na vida. Como professor, é ver pessoas que um dia ficaram na carteira e eu podia os ver. Não me esqueço da Mamã Bata, Corte Continense. Irmão, o estudar é bom. Amém. O estudar é bom. Eu quero agradecer, Mamã Bata, não me esqueço de vós. E outras mamás grandes, como os outros também papás estudaram e ajudaram a melhorar a nossa igreja evangélica Assembleia de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado.